Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, pela bondade do Senhor e misericórdia, estamos aqui para mais um programa, né? Deus é bom e com certeza vai continuar sendo bom para com as nossas vidas, cuidando de cada um de nós. E nós, com essa rica oportunidade de ouvir a sua palavra, de nos alimentar da sua palavra, que é o pão da vida. Jesus, ele disse, para nós não se preocupar, não correr atrás da comida que perece, mas da comida que traz a vida eterna, que nos dá a vida eterna, ou seja, o pão da vida, a palavra de Deus. Então, quando ele diz assim, não é para você também não comer ou não trabalhar para buscar comida, mas é no sentido de priorizar, priorizar a palavra de Deus, né? E as outras coisas, com certeza o Senhor Jesus providencia pela sua bondade, porque Ele pode todas as coisas. Daquilo, do nada, Ele faz todas as coisas. E de todas as coisas pode fazer, se tornar em nada, né? Então assim a gente precisa crer que é dessa forma que é. O Senhor Jesus, Ele nos chama a atenção para que a gente confie, né? Tenha confiança nele, quando ele fala da preocupação do homem com a vida terrena, a vida secular, a vida carnal. Ele fala que nós não devemos nos preocupar com o que é a vez de comer ou de vestir, porque ele deu um exemplo dos passarinhos, né, que não trabalham e o Papai do Céu sustenta eles com alimentação. E ele diz, vocês não têm mais valor do que um passarinho? Nessa mesma hora ele fala também a respeito do lírio dos vales, aquela flor, né? Que ele dizendo ele que nem Salomão, com toda a sua glória, que foi um homem riquíssimo na terra, se vestiu como um deles, né? E é uma erva que fica por algum tempo e daqui a pouco é lançada no fogo. E nós não temos mais valor, né? Então veja, e ele ainda enfatiza dizendo, vocês com todas essas preocupações, com você mesmo no sentido físico, pode tornar um cabelo branco ou preto? Pode acrescentar um côvado à sua estatura? Então veja que não adianta se preocupar, porque quem manda é o Senhor. Teu cabelo fica branco, assim como o meu, quando Deus permite. Se não permitir, não fica nem um branco. E você não pode mudar isso, só se pintar, né? Mas ele vem saindo e torna a ficar branco de novo. Então veja aí que o Senhor manda em todas as coisas. O teu tamanho, tu pode até emendar os ossos aí, fazer um jeito aí, mas é de forma artificial. Não tem o poder de determinar. Então veja que não adianta você lutar contra o próprio Deus, contra a determinação de Deus, né, que determinou dessa forma, né? Então quando nós não temos esse poder, então nós recorremos ao Senhor. Nós nos convencemos de que não temos esse poder. Então eu preciso me convencer a me converter ao Senhor. O que é converter ao Senhor? É exatamente reconhecer que Ele pode todas as coisas, que Ele é dono da minha vida,
que eu vou prestar conta com o Senhor. Se eu não quiser, mas vou sempre, né? E que se eu fizer coisas erradas, que não for na sua direção, nos seus conselhos, nos seus mandamentos, nos seus consertos, eu vou ser condenado por ele. Não é que ele queira, mas eu que quero, eu que não aceitei. Então eu tenho que reconhecer isso, para me converter dos maus caminhos, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu gosto, daquilo que eu determino, e andar na determinação do Senhor, no conselho do Senhor, no conserto do Senhor, na palavra do Senhor, na doutrina do Senhor. Então isso é se converter. Então eu tenho que me convencer a me converter. É isso aí. Não adianta se converter a uma coisa errada. Você já está errado, se converter a outra coisa errada. Porque tem gente que se converte em tanta coisa aí, né? Mas não, você se converter ao Evangelho. O Evangelho nos explica, nos ensina, trazendo um poder para lutar contra o mal, nos dando esse poder, e nos explica direitinho como é se afastar do mal, se afastar da condenação, se afastar do engano, daquilo que te leva à perdição. Então, quando eu quero isso, eu busco no Senhor e Ele vai me dar o entendimento para mim sair dessa condenação e entrar na salvação. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que nós encontramos em Isaías 65, que diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui. É assim. O Senhor Jesus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Aquilo que ele não sabe. Aquilo que ele é como um bruto, é como um animal selvagem, né? Então, o Senhor Jesus não leva em conta isso aí, porque mas você não pode se omitir a isso também. Você não pode ir empurrando isso com a barriga, como diz aí o ditado, e ir levando, esticando esse negócio. Por quê? É porque a Bíblia diz aqui, Isaías mesmo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Porque pode, de uma hora para outra, você perder essa oportunidade. Você não, como eu disse agora há pouco, que você não manda na sua vida, você não tem controle nenhum da tua vida, ainda que você pensa que tem. Mas isso fica provado quando alguém, às vezes, está conversando contigo e morre. Às vezes, já aconteceu de eu ver pessoas aí que está conversando e cai morto. Ou seja, não passou 2 segundos para morrer. Quer dizer, e acontece outros de, mas rapaz, eu estava conversando com ele agora há pouco, rapaz, já? Pois é. Então você vê que isso acontece com as pessoas. Eu já até falei em programa, que um dia desse eu estava vendo nas redes sociais, um avião que caiu em cima do homem, no meio da rua, né? E as pessoas do avião escapou. Mas o que ficou embaixo, ou seja, o que caiu em cima, morreu. Então veja que jamais aquele homem pensaria, ou alguém pensaria dele morrer daquela forma. Morreu da queda de um avião, mas não que ele estivesse no avião. O avião caiu em cima dele. Já pensou um negócio desse aí?
Então é uma coisa incrível. Você está no meio da rua, nem está pensando em avião. Você está preocupado com as bicicletas, com as motos, os carros. Rapaz, aqui é perigoso esse negócio aqui do trânsito. Mas avião, rapaz, cuidado com o avião. Não tem isso, né? Mas aconteceu. Então você vê que as coisas mais incríveis acontecem. Aí eu vou colocar minha vida em risco, no sentido, não, vou aí, quem sabe vai dar certo. Não é bem assim, irmão. Porque se você se preocupa com a tua vida terrena, que você vai aí envelhecendo e com dores e tudo, mas mesmo assim não quer morrer, entenda que o homem faz de tudo para não morrer. Isso é a pura verdade. Investe tudo que tem. Se pudesse comprar a vida com dinheiro, o cara dava tudo que tem para viver na terra. Mas tu não pensa na tua vida eterna? Porque essa daqui, mesmo que tu seja dono do mundo, o Senhor Jesus não pode te salvar em troca do mundo. Do planeta Terra. Tudo é teu, ouro com tudo, com gente com tudo. Não, eu dou tudo em troca da minha vida. Não tem. Não tem troca. Não é com... não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Ou seja, que foste, o apóstolo Paulo escreve assim, apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Ou seja, eu recebi esse corpo de quem? Do meu pai, é corruptível. Cadê o papai? No meu caso, a mamãe e o papai já morreu. Cadê? Produziu eu, mas daqui a pouco meus filhos vão dizer, rapaz, o papai morreu também. Ou não, eu estou falando besteira. Então veja que isso é real. Agora, tem a outra realidade, que muito mais que isso ainda, que é uma vida após a morte. Que tem uma igreja que vai ser arrebatada, que vai viver com o Senhor para sempre. Que eu preciso acreditar nisso e investir verdadeiramente nisso aí. Investir tempo, investir fé, crer, acreditar, crença, né? E o crer é exatamente você se empenhar nisso aí. Porque você dizer não é crer. Quando eu digo, eu posso estar mentindo. Se eu não fizer, eu estou mentindo. Se torna mentira. Se torna vã. Como o apóstolo Pedro, eu falei agora, no versículo, ele diz, da vossa vã maneira. Olha que, olhando pelo natural, a vida nossa não é vã. Você produz tanta coisa aqui antes de morrer. Muita gente que fica aí 100 anos, mesmo 80 anos, vive, ou mesmo 630. Mas você produz muita coisa nesse tempo aí, inclusive pessoas. Você gera homem, não gera filho de Deus. Filho de Deus quem gera é o Espírito Santo, quem gera é o próprio Deus. Filho de Deus é isso aí. Agora, filho de homem é aquele que você gera. É o caso lá do versículo que eu falei, da tradição que recebemos dos nossos pais. Uma geração que ele nos gerou, o papai e a minha mãe, e eu sou filho deles, filho de homem. Que eu sou uma criatura de Deus, criado e tudo, mas na verdade eu sou filho de homem. E eu posso me tornar filho de Deus pelo Evangelho. Então, é uma semente, precisa outra vez ser nascido, não de semente corruptível, vai dar incorruptível, pela palavra de Deus que permanece para sempre. O apóstolo Pedro, logo em seguida, ele fala, me parece que é o versículo 23, né? Ele fala a respeito disso aí. Nós precisamos ser nascido outra vez, não de semente corruptível, mas da incorruptível, né?
que é a palavra de Deus, né? É o versículo 23, exatamente isso aí, né? Sendo de novo gerados, é isso aí que está dizendo aqui, sendo de novo gerados, porque nós fomos gerados aqui de uma incorrupção, né? Exatamente dos nossos pais, né? Que por tradição receber de vossos pais. Mas eu sou de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre. Versículo 23 de 1 Pedro, capítulo 1. Então veja aqui, que eu preciso disso aqui, irmão, me converter ao Senhor, ao Evangelho que me leva a essa vida. Eu preciso convencer a mim mesmo de maneira correta. Como eu disse, existe tanta coisa aí que as pessoas, na verdade, todo ser humano, ele procura se apegar em alguma coisa, ele querendo sobreviver. Sabe aquela coisa que é como que você esteja morrendo afogado dentro de um rio? E todo mundo é procurando sobreviver. E isso eternamente. Eu não vou pensar que o homem está caçando a morte para morrer, não. É caçando sobreviver e não quer morrer, não. Mas, como está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo após disso o juízo, nós temos que buscar essa consciência, se conscientizar de que isso vai acontecer comigo, como eu estou falando já aqui, que o avião caiu em cima do homem. Se não fosse o avião, mas ele ia morrer uma hora, de outra coisa. O Lázaro, amigo de Jesus, a Bíblia que diz que ele era amigo de Jesus e Jesus era amigo dele no sentido humano ali. E ele foi ressuscitado dos mortos. De 4 dias de morto ele ressuscitou. Mas ele continuou uma vida corruptível ali, no sentido de comendo feijão e tal, foi envelhecendo, ninguém sabe de que ele morreu, a Bíblia não diz. Mas ele morreu outra vez. E se ele continuou crendo em Jesus, da maneira que eles criam, porque na verdade eles tinham um entendimento ali de que Jesus era o Cristo. A gente até prega sobre Marta, que era meia natural, mas mesmo a Marta tinha consciência disso, que ela disse para o Senhor Jesus, o teu irmão vai ressuscitar. Jesus disse para ela disse, eu sei, Senhor, no dia da ressurreição. Então ela não acreditava mais que ele ressuscitado para comer feijão. Não, esse cabra não vai comer feijão mais, nós mais. Mas Jesus disse, se tu crer, tu verás a glória de Deus, no natural. E ela viu. Mas depois ele morreu de novo. Entenda aí, é isso aí que nós temos que entender. Que nós temos que lutar para quando nós morrer, entrar na vida. E o Senhor Jesus nos ressuscitar no dia da ressurreição, na primeira. Que tem a segunda, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Quem disse foi Jesus. Então é outra vez, é outra coisa lá. Nós já estamos fora. Quem buscou o Senhor, então veja aqui que o Senhor Jesus está pronto para te ajudar. E Jesus, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então veja que eu tenho que me aprontar. Jesus está pronto. Não, a salvação veio antes de existir homem. Foi feito o projeto todinho. O homem vai cair, eu vou fazer um homem, mas esse homem é rebelde. Ele vai ser dominado pelo mal e eu vou resgatar ele do mal, fazer um projeto. Se ele quiser, ele sai da condenação. Se não quiser, fica lá. Então saiba que você está nessa condição. E não adianta tu olhar para frente ou para trás, olhar hoje, olhar agora. A tua condição agora. Se o avião cair em cima de tu, mas aqui, nós estamos em Laranjal do Jari, no estado do Amapá. Eu digo isso porque vai para as redes sociais isso aqui. Aí, nós estamos em Laranjal do Jari. Difícil até passar avião aqui. Só tem uns aviãozinhos pequenos aqui que faz frete. Mas não vá com essa história não. Vem um de lá, um jato aí passando dos Estados Unidos aqui no rumo de São Paulo, que passa mais ou menos aqui, e ele cai em cima de tu.
Ah, mas isso não vai acontecer. Quem é que sabe disso? Não dá de você determinar isso aí, porque você não manda em ti. Né? As pessoas têm que se conscientizar disso. Eu não posso fazer nada, nem tornar um cabelo branco ou preto, imagina, impedir do avião cair em cima de mim. Né? Então veja que pode acontecer. Estou falando de uma coisa mais difícil que tem. Então veja aqui, e aí ele está pronto, o Senhor Jesus. Agora eu que preciso me aprontar. Eu preciso me aprontar. E como é? Eu vou arrumar onde essa vestimenta? Jesus ele aconselha aqui em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 18. Aconselho-te, ou seja, eu te dou um conselho, é isso que ele está dizendo. Que busque em mim o ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, não adianta buscar ouro na terra aí que não serve para mim não. Eu tenho em mim o próprio ouro que enriquece tu. É isso aí. Aí ele prossegue dizendo, para comprar vestes brancas, para cobrir a vergonha da tua nudez. Não é que é comprar, ele não diz essa palavra, ele diz para, e vestes brancas, que é exatamente a justiça de Deus. Para cobrir a vergonha da nudez, o que é isso? Ser justificado diante de Deus e o pecado não tenha poder sobre ti. É isso aí, salvação. Aí ele diz, e colírio para os olhos para que veja. Ou seja, como é que eu vou ver Jesus? É quando eu determino, é quando eu resolvo, quando eu me converto. Aí você vê. Aí Jesus disse para Nicodemos, se não nascer de novo, aquele, quando diz aquele é porque é todo mundo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que já nasceu de Adão até hoje que vai nascer. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Então ele está dizendo o que é? É outra vez, tem que nascer outra vez. Não é, essa que tu nasceu já não está valendo nada. Isso aí é vã maneira de viver. Né? E quando eu torno a repetir aqui, que tem gente que diz, eu já fiz tantos prédios, já construí avião satélite. Eita, sou construtor de satélite. Mas tudo é vã. Tudo vai se acabar. Está entendendo? Por isso que é vã maneira de viver, porque só serve por um dia. Agora, quando você se constrói na semente incorruptível, que é a palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre, aí é outra coisa. Aí é eterna. Aí você vê acontecer, seja lá de que você morreu, mas você está garantido, né, para a primeira ressurreição. Aí veja que Jesus ele quer te ajudar. Eu aconselho que busque em mim o ouro provado no fogo, e vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos para que enxergue. Então aquele que não nascer de novo, ele disse para Nicodemos, não pode ver o reino do céu. E é exatamente ver, é valorizar. É entender que precisa. É entender que não tem escapatória. Não tem para onde tu ir. A maneira é essa mesmo. Aí você consegue entender. Você consegue ver. Essa visão é exatamente entendimento. Abrir-se a mente. Clarear. É luz. Né? Como diz o apóstolo Pedro, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes de quem? Do Senhor Jesus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, da falta de entendimento, do rudimento para o entendimento, entendeu? Da treva, onde eu não entendia nada, para a luz que eu estou entendendo. É isso aí. Então, ele diz aqui que está pronto. Sabe aquela coisa que Jesus ele não leva em conta e ele está pronto para te receber, não importa o que tu fez antes? Agora só que daqui para frente não pode fazer mais. Você vai andar conforme o Evangelho. Quando você
fazendo, você tropeçou. Sabe aquela coisa? Que você nasceu perfeito, vamos dizer assim. Os membros seus, as pernas, tudo certinho, direitinho. Mas você vai vivendo aí, de vez em quando arranca um dedo aí. Quebra um dedo, quebra uma perna, é assim ou não? Tem gente que morre às vezes faltando as duas pernas. Às vezes faltando um braço, dedo, não é assim? Então, da mesma forma, é espiritual. Você pode tropeçar no mundo espiritual, na carreira, na caminhada espiritual. E você vai deixando pedaço aí pelo meio da estrada. Mas o importante mesmo é você chegar lá. Agora, quanto mais você se adequar ao Evangelho, menos pancada tu pega nessa caminhada. Porque é uma carreira que nos está proposta. E nós temos que correr com paciência. Exige paciência. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência. Então veja que é uma necessidade, né? Necessitais de paciência. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque o pessoal fala muito das promessas. Mas existe uma promessa. Que essa é a principal. Que é a salvação. Possa alcançar a promessa. Então Deus ele vai te levando daqui e ali, fazendo milagre na tua vida, que são as promessas que estão aqui, mas existe o alvo da promessa de salvação, que é o principal, que Deus ele se preocupa com a salvação. As outras coisas. Então veja aqui, irmão, vou repetir aqui, Isaías 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Está entendendo aqui? Tu já pensou um negócio desse? Eu, que já perguntei, vamos dizer assim, já perguntei muito a respeito da Bíblia, porque tem gente que indaga mesmo. E tem gente que vai para a escola bíblica e lê Bíblia, é perguntando para Deus, ou não? Claro. Se você lê Bíblia, você está perguntando para Deus, o Senhor é assim mesmo, como é, faz eu entender, mais ou menos assim, eu creio que é para ser, né? Então, e aí no fim você é trocado por um que nunca nem perguntou? Não faz vergonha um negócio desse? Eu estudar 10 anos e uma pessoa que nunca estudou é mais entendida que eu, às vezes no assunto que eu estudei 10 anos. Aí vem um, tu já estudou quantos anos nisso aí? Nenhum, aí eu dou aula para ti. É isso aí, irmão. Então, um negócio muito complicado, é uma vergonha. Então, é reprovado. Então, ele está falando aqui de nações que nunca nem perguntou por Deus, sabia nem o que era isso e se salva. Consegue enxergar, consegue, pela uma palavra, pegar a salvação e não largar mais. É isso aí que ele está falando. Está falando para os judeus, rapaz, vocês conhecem e não querem. Aí outros vêm e se salvam. Jesus, ele falou a respeito disso, pregando o evangelho, ele falou. Quando ele chegou na sua cidade, aonde ele foi criado, que o pessoal deveria crer nele, a sua família mesmo não cria, os irmãos dele não cria. E ele cobrou isso aí. Não conseguiu fazer milagre porque viram ele como um homem normal. E ele disse, no tempo de Elias, existia tantas viúvas em Israel, mas foi socorrida a Serepta, a viúva de Serepta, ou seja, lá de fora de Israel. Tem nada a ver com você aprender para quê? Para não crer? Ela creu. No tempo de Eliseu, que é depois de Elias, claro, ele disse, havia muitos leprosos em Israel. Mas quem foi limpo? Naamã, o sírio, lá da Síria. O que ele está dizendo? Tinha muito crente aqui que era para ser crente, conhecia a palavra, mas não acreditaram, ficaram leprosos. E ele foi curado.
E eles ficaram revoltados, mas estão errados, revoltados de forma errada. Porque Deus pode cuidar de quem não quer? Não. Porque Ele não obriga você a querer Ele. Ele só está pronto para te receber. Mas Ele não vai, de maneira nenhuma, forçar você a querer. Então é por isso que Ele está dizendo, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Olha só. A mesma hora que perceberam alguma coisa, já foram direto ser crente de verdade, é isso, né? Aí ele prossegue, fui achado por aqueles que não me não me buscavam. Fui achado, né? Não estava buscando Jesus, não estou indo, está indo para onde? Rapaz, eu estou indo aqui num lugar, aí de repente ele encontra um culto. Aí aceita Jesus, é isso aí. Rapaz, eu nem vinha para culto e acabei encontrando Jesus. Fui achado, né? Pelos que não me buscavam. Aí ele prossegue aqui, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não chamava do meu nome. Olha o que ele está dizendo aqui? Não era povo de Deus. Não era judeu, não era evangélico, não se falava. Ou seja, porque as pessoas dizem assim, olha, lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente em Jesus Cristo, né? Então não é esse tipo de gente aí. Não, é pessoa que nunca nem falou. Esse cara aí é crente, que crente, rapaz? Isso é um bebedor de cachaça aí, um qualquer. E ele encontrou Jesus, né? A um povo que não chamava do meu nome, não era povo de Deus. E eu disse, eis-me aqui, eu estou pronto. Ou seja, não é porque você fala no nome de Deus e o pessoal te diz que você é um homem ou uma mulher de Deus, que você está salvo. Às vezes um que nunca disseram é o que se salva, que aceita Jesus de verdade, né? Então é assim. Aí vamos aqui o versículo 2, Isaías 65. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Após os seus pensamentos. Ou seja, ele anda conforme o que ele pensa, mas não é conforme o que eu quero. Ele está falando aqui exatamente daqueles que ouvem, mas não, um povo rebelde, né? Um povo que é contrário aos conselhos do Senhor, os caminhos do Senhor. Aí ele diz no versículo 3, povo que me irrita diante da minha face, de contínuo. Ou seja, todos os dias, toda hora, né? Me irrita diante da minha face. Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. O que ele está dizendo? Faz um sacrifício que não é para mim. Um sacrifício de tolo. Sabe aquela coisa de você fazer uma coisa toda natural? Quando nós vamos olhar aqui o que foi falado no início aqui, que o mundo, Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma? Entenda, o mundo todo não compra. Tu acha que eu andar de joelho ou eu fazer qualquer um tipo de coisa, da minha cabeça eu tirar aquela ideia, ou de um homem que me aconselhou a fazer aquilo, vai funcionar? Não vai. Só vai funcionar se for em espírito e em verdade. Espírito é o quê? Palavra. Espírito não se alimenta de outra coisa, se não for da palavra. Orientado pela palavra. Ou seja, se você faz uma espécie de sacrifício, conforme a palavra manda, está certo. Né? Tem que ser espírito, a verdade que é a palavra. Então entenda,
eu estou alimentando o meu espírito com a verdade, com a palavra. Então não adianta eu criar de mim uma coisa que é vã, é de homem. Homem gera homem, foi falado. E Deus gera Deus. Espírito de Deus gera Filho de Deus. Então entenda aqui. Nós estamos no 65. Aqui no capítulo 64 e o versículo 6. Eu sempre falo esse versículo aqui. O versículo 6 de Isaías 64. Que diz assim: mas nós somos como o imundo. Todos nós somos como o imundo. Não adianta, não, mas eu sou crente. Pois é, mas é imundo também. A graça de Deus te salva porque você está batalhando, você está lutando. Aí você está garimpando o ouro provado no fogo. Está entendendo? Que só Jesus tem. Que é a justiça, que é o poder, a graça dele. Aí por isso que ele diz, eu aconselho que busque em mim, só eu que tenho. O ouro provado no fogo e as vestes brancas, que é exatamente a justiça, e o colírio para tu enxergar, para tu antes senão o diabo te pega. É desse jeito, irmão, que funcionam as coisas. Então veja, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Está vendo aqui? Você não tem poder de nada, não presta para nada. Jesus, ele falou essa palavra, a carne para nada presta. Então não tem poder nenhum, não adianta. E aquele que se diz ter poder é o que menos tem. Diante de Deus é. Então quando você se apega nisso aí, entenda que o diabo está te incentivando a fazer isso. Esses pensamentos é diabólico. Prepotência, eu posso, eu digo, eu faço, eu vou quebrar, vou emendar. Não faz nada. Tudo no natural. Quando chega a morte, acabou tudo isso aí. Então você não tem poder para nada. Então nós temos que construir a nossa vida em Cristo. Consolidar. Sabe aquela coisa de ouvir as palavras do Senhor e guardar para nós construir a casa sobre a rocha? É isso aí. Então, firme, né? Então, porque é Ele que nos salva. Veja aí que o melhor, né, como diz aqui, todas as nossas justiças é como um imundo e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Ou seja, o melhor que eu posso produzir de mim mesmo, poxa, eu sou honesto, sou direito, pensa no homem, que perante os homens, a sociedade, rapaz, esse cara aí é exemplo mesmo. Mas diante de Deus, tudo isso, essa justiça minha, é como um trapo de imundícia. Aí você pode dizer, então, um homem não se salva. Se salva pela graça. Exatamente, se você dedicar toda essa justiça que você faz, você dedicar a Deus, você dá glória a Deus. Você, de forma correta, dentro da palavra, buscando a palavra, você viver a palavra, enfatizar a palavra, anunciar as virtudes de Jesus, as virtudes da palavra. Você dizer, olha, eu sou salvo pela palavra, você pregar a palavra. Você dizer que é um cristão. Você dizer que é um crente em Jesus Cristo. É isso aí que vai te salvar. Não é a justiça tua. Não, não é. Por isso que vai ter muita surpresa no céu, porque gente aí que a gente acha que não se salva, vai se salvar. Porque ele está lutando dentro da palavra, ele está andando, sabe o exército de Cristo? Ele é um soldado doido, daquele que de vez em quando ele quebra a perna. Aí
De vez em quando ele quebra um braço. Rapaz, esse menino dá trabalho demais. Só vem com o braço quebrado, é dor de dente, é dor de barriga, aquela coisa lá. Se fosse no natural, seria assim, entendeu? Então ele tem uma vida atribulada. Mas ele se salva porque ele está no exército de Cristo. Ele nunca foi a favor do diabo lá. Do exército do cão, da parte do diabo, dos demônios. Ele é, apesar de vez em quando ele é, como ele é muito, vamos dizer assim, ele é meio destrambelhadozinho, ele não é muito sóbrio, ele é meio, ele se acidenta. Vacila na frente do exército do inimigo, ele é baleado, ele é quebrado a perna, né? Tá entendendo? É dessa forma. O inimigo de vez em quando dá um tapa nele, é isso que eu quero dizer. Aí ele cai e se levanta de novo, porque ele não aceita ser derrotado. Então tem esse lado aí que nós precisamos entender. Aí as pessoas não vão ter uma pessoa dessa aí como um salvo. Esse cara só vive desviado, rapaz. Olha o que ele faz aí. Mas ele não desiste, ele é doido. Então, às vezes, esse caso aí deixa a gente meio confuso, se você não prestar atenção. Por isso que Jesus disse que tem que ter colírio para ver. Mas o dele, não é os que faz nas farmácias aí, não. Então tem que ser um colírio do Espírito de Deus, para enxergar esse tipo de coisa aí. E você lutar, quanto menos você der trabalho para Deus, melhor. Quanto menos você se acidentar espiritualmente, melhor. Então é preciso essa consciência de que todos nós, né, somos como o imundo. Todos. Aqui não está dizendo, não, mas os crentes não é não. É sim, senhor. Precisa lutar mais do que os outros. Aí ele diz, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, as tuas obras não servem de nada para Deus. A única coisa que vai servir é se você der glória a Deus. É por isso que tem um versículo aqui. Eu só vou ler aqui porque eu gosto, se eu não ler, acho que o Rayan não coloca aí na tela, eu preciso colocar, né? Então, Tiago, capítulo 1, e o versículo 17. Eu sempre gosto de falar esse versículo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então veja que essa justiça que você faz, você diz, não, eu sou direito, eu gosto de fazer a coisa certa, só é perfeita se vier de Deus. Se você der glória a Deus, se você estiver na palavra, se você for um crente, se você enfatizar o nome do Senhor, se você glorificar o nome dele, confessar o nome do Senhor. E confessar o nome do Senhor é todo dia, aonde tu vai, na feira, no mercado, no seu serviço, aonde tu estiver, tomando banho. Aonde tu estiver, tu tem que estar falando o nome do Senhor. Então, e aí os dons perfeitos vêm daí. As bons presentes e as boas, os dons perfeitos. Então, se aperfeiçoa essa justiça, que é como trapo de imundícia, ela se aperfeiçoa no poder de Deus. Aí, com a graça do Senhor, que aí vem essa justiça e essa aprovação, esse socorro com o favor imerecido, que é a graça do Senhor, para salvar a sua vida, né? Aí eu vou ler aqui, e aqui está dizendo que vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança, e nem sombra, nem passa por perto mudar, né? De variação, de variar. Então, entenda, a palavra que está dita para Adão, está para nós também, vai estar até o final. Não tem mas teve uma mudança. Tem uns doidos aí que estão querendo mudar a Bíblia. Pode mudar o que quiser, Deus não muda não. Então, muda lá quem quer. E os outros vão seguir ele mudando também se quiser. Agora, Jesus é o mesmo. Quer dizer, aí você perde a vida eterna andando atrás de cego, né? Aí você cai no buraco junto com ele. Então veja aqui, eu vou ler o outro versículo 18, que diz aqui, de Tiago, capítulo 1, versículo 18, o último, o versículo 18, sim, que diz assim, segundo a sua vontade,
ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha aí. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Só ela que gera. Não tem como você ser gerado para a vida eterna por homem, que é o caso que eu foi falado agora, sendo de novo gerado da semente incorruptível, né? Não da semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Então veja o que ele diz aqui. Segundo a sua vontade, ele fez esse plano. Está entendendo? De você ser gerado outra vez. Está entendendo? Uma maneira de você ser gerado outra vez. Né? Então, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, que não existe mentira, né? Engano, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Está entendendo? Primícia das suas criaturas. Então veja que nós somos diferenciados quando acreditamos no Senhor. Mas nós não vamos fazer como esse aqui, ele está falando aqui, que aqueles que conhecia deveriam acreditar. Ele foi salvo aqueles que não conheciam ele. Aquele que não era chamado povo de Deus, eles me acharam. Aqueles que já estavam comigo saíram de perto de mim. Está entendendo a história? Ou seja, quem estava dentro saiu para fora. Que não tem que sair, nem que ser para fora mesmo, né? E quem estava fora entrou. Jesus, ele disse isso para o centurião, quando o centurião disse que não precisava de muita coisa, bastava uma palavra para ele curar o enfermo que estava na casa dele, um criado seu. Jesus se maravilhou, se ficou alegre, porque esse homem acreditou que com a palavra eu expulso o demônio da enfermidade que está no criado dele, né? Aí disse, nem em Israel eu vi tanta fé, ou seja, nem nos crentes que estavam aqui, que era para acreditar em mim, que conhecem a minha palavra, não acreditaram não. Tu acreditou, rapaz? Aí ele disse, mas é assim mesmo, uns vêm do Oriente, outros do Ocidente, se sentam na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Os que estão fora, vêm para dentro. Aí ele disse, e os que são do reino serão lançados fora nas trevas. Já pensou? O cara já está dentro, já conhece e sai, não desacredita do Senhor. Ou seja, banaliza a coisa. Está nem aí, né? Então veja aqui, como um trapo de imundícia, em todos nós caímos como uma folha seca, não cai no chão? Aí o vento sai levando aí para todo canto, é assim, entendeu? É isso que ele diz aqui. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Leva, sei lá para onde, para o inferno. Que é para lá mesmo que vai mesmo. E enquanto está na terra, você fica igual uma folha seca mesmo. Levado aí. As concupiscências, desejos, brincadeira, carnavais. Sou doidão. Leva aí para... Está tudo enquanto é as culpas nossas. E Deus, nada. Está longe do Senhor. Não ouve, não conhece. Mas um dia vai prestar conta com ele. Aí é que está o cuidado, né? Então, que Deus possa colocar essa palavra no seu coração e você venha entender da necessidade que tem do Senhor. Estamos finalizando mais um programa, graças a Deus, vamos orar, acreditando na mudança nas nossas vidas, né? Que essa palavra possa entrar no seu coração e você venha crer no Senhor Jesus Cristo, né? Através da sua unção, que vem através da palavra do Espírito Santo, que você possa crer na palavra do Senhor e assim se afirmar no reino do céu. É isso aí, que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, estamos gratos, meu Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, pela tua bondade e misericórdia. Abençoa, Pai, os ouvintes desse programa que estão nos ouvindo nesse momento, assistindo, ajuda, Pai, essas pessoas a compreender dessa necessidade. Meu Deus, e nós... eu quero usar agora o poder que há no Evangelho, o poder que o Senhor dá a cada pregador da tua palavra,
esse poder para essa pessoa, eu quero usar a favor dessa pessoa que creu na palavra, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e eu repreendo o mal que está na vida dessa pessoa, o mal que tem atrapalhado a vida dessa pessoa, que tem amarrado, tem algemado, tem feito coisas terríveis na vida dessa pessoa, dessa família, desse lar, eu repreendo todo o inimigo, todo tipo de demônio que tem atrapalhado a vida dessa pessoa, que possa ser repreendido pelo poder da tua palavra. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu digo, demônio, sai da vida dessa pessoa, não volta nunca mais. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te repreendo. Sai e não volta mais na vida dessa pessoa. Abençoa, meu Deus, a vida deles, para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda em tudo e abençoa em tudo, e em tudo nós damos graça. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, Pai do Senhor.